Já percebemos que equilíbrio emocional não é eliminar a emoção. O objetivo do equilíbrio emocional não é eliminar a tristeza. Porque se você eliminar a tristeza, você desenvolve um adoecimento mental. A pessoa que não é capaz de experimentar tristeza, ela tem o distúrbio psiquiátrico do Coringa, do filme lá do Coringa. Ele tem esse distúrbio psiquiátrico. Ele estava sempre alegre. Então, mesmo no velório, numa morte, numa tragédia, ele estava sempre rindo, sempre alegre. Isso não é virtude, isso é doença. Então, equilíbrio emocional não é eliminar as emoções que a gente não gosta. Então, o primeiro passo do equilíbrio emocional, entender a importância de todas as emoções. Todas as emoções são importantes. Todas elas têm a sua função, todas elas têm a sua finalidade. Todas elas têm a sua razão de ser. Qual é então o segredo? O segredo é equilibrar. É não deixar que aquela emoção atinja um excesso ou uma escassez. Então eu não posso ter nem excesso de medo, nem ausência de medo. A pessoa que não tem medo de nada tem um distúrbio psiquiátrico. Essa pessoa é um perigo. É um perigo para ela e para a sociedade. Ela não tem medo de nada. Quem não tem medo de nada não é capaz de avaliar riscos. Não é capaz de avaliar ameaças. Isso acontece com alguns pacientes que têm acidente vascular cerebral, que afetam determinadas áreas do cérebro, como especialmente o córtex pré-frontal. Essas pessoas perdem a capacidade de experimentar medo. Então imagina, elas se tornam um bebê de 1 ano de idade. Elas se tornam incapazes de reconhecer qualquer tipo de ameaça. Isso significa que a sobrevivência delas está em constante risco. Isso não é positivo. Equilíbrio é equilíbrio. Equilíbrio é o fiel da balança. O equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala de equilíbrio, nós estamos falando de dois elementos. O primeiro é a intensidade. Intensidade é um volume. Você coloca música na sua casa. Se o som está muito baixo, o que você faz? Aumenta. Se o som está muito alto, o que você faz? Diminui. Então, um dos aspectos do equilíbrio emocional é isso. Trabalhar na intensidade. Está com muito medo? Tem que diminuir um pouco. Eu tenho que regular o medo. Eu tenho que entender. O que está me levando a ter tanto medo? Quais são os conceitos? Aquilo que nós falamos no módulo anterior. Crenças, ideias, que me levam a interpretar o mundo e a reagir de um modo excessivo a ameaças e perigos. Aí eu fico com medo o tempo todo. Eu posso me encaminhar para uma síndrome do pânico. Eu posso me encaminhar para distúrbios mais complexos do excesso de medo. E isso pode ser fruto da maneira como eu penso. É por isso que existe a terapia cognitivo-comportamental. O que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela trabalha a maneira como você pensa, a maneira como você interpreta o mundo, a sua hermenêutica do mundo, e ela age nos seus hábitos, em como você cultiva suas emoções. Você está alimentando o seu medo? Ou você está deixando o seu medo anêmico? Né? O medo tem que ficar na medida certa. Nem mais nem menos. Ele fica ali oscilando no equilíbrio e, diante de situações imprevistas, o seu medo tem que aumentar e tem que diminuir, claro. Por isso que o equilíbrio é dinâmico. Então, se você está prestes a cair, você tem que ter medo mesmo. Se você chega num lugar e percebe que tem assaltantes vindo na sua direção, você tem que ter muito medo mesmo, porque você vai ter que fugir. Então, o medo tem que oscilar. Ele tem que ser capaz de atingir valores altos
E tem que ser capaz de reduzir isso a valores baixos. Porque tem situação que você não tem que ter medo. Você tem que relaxar. Então, veja, não é um equilíbrio estático. Equilíbrio não é algo que fica parado. O equilíbrio aqui é um equilíbrio dinâmico. 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 Eu preciso saber o momento de aumenta o medo, o momento que diminui. E essa oscilação precisa ser conectada com a circunstância e o ambiente. Então, se eu estou sentindo muito medo e você olha para o ambiente, não tem nada que justifique aquele medo, detectei o desequilíbrio. Por outro lado, eu estou num ambiente de extremo perigo e a pessoa não está sentindo medo nenhum, detectou o desequilíbrio emocional dela. Ela não está sendo capaz de ativar o medo. Ou seja, ou ativa o medo quando não precisa, ou não ativa o medo quando precisa. Isso é desequilíbrio. Então, o equilíbrio é esse, fica ali mais ou menos numa faixa, mas ao mesmo tempo eu sou capaz de aumentar ou diminuir. Isso é equilíbrio emocional, relacionado à intensidade. Então, vale para a raiva. A pessoa que não experimenta nunca a emoção raiva, ela se torna apática, ela se torna incapaz de lidar com desafios, incapaz de lidar com problemas, com obstáculos. Porque ela não se indigna com nada. Ela não tem indignação por nada, por nenhuma situação, por nenhuma circunstância. Então ela nunca reage. Ela nunca contorna, ela nunca enfrenta um obstáculo, ela nunca enfrenta uma situação. Por outro lado, a pessoa que está sentindo sempre raiva de tudo, a pessoa que enxerga obstáculo e inimigo em tudo, está sempre combatendo tudo e todos, está exagerado. Então tem que ali trabalhar no volume e equilibrar a manifestação da sua raiva. Equilíbrio na intensidade. Mas não é só a intensidade. Tem uma parte da regulação emocional, do equilíbrio emocional, que é também a qualidade. Qualidade. Qualidade tem a ver com a direção. Qualidade tem a ver com o comportamento que você vai adotar quando experimenta uma emoção. Vou dar um exemplo. Tem a ver com a direção que o seu comportamento toma. Exemplo. Tem pessoas que, quando sente raiva, começam a agredir verbalmente. Começam a agredir fisicamente. O que significa isso? A pessoa não está conseguindo lidar com a emoção. Você não tem que eliminar a emoção raiva, mas você precisa controlar seu comportamento. Eu não preciso dizer palavras agressivas toda vez que eu experimento raiva. Eu não preciso agredir ninguém fisicamente porque eu estou com raiva. Então, esse é um aspecto fundamental do equilíbrio emocional. A direção. Porque eu posso canalizar a minha raiva para comportamentos funcionais, para comportamentos adequados ao ambiente, adequados às minhas relações interpessoais, ou eu posso canalizar a minha raiva para comportamentos disfuncionais, inadequados, comportamentos corrosivos, perigosos, destrutivos. Então, veja, nesse caso, nós não estamos falando da intensidade da raiva. Nós estamos falando da maneira como você lida com a raiva que está sendo experimentada. Quer dizer, qual comportamento aquela emoção gera? Então, veja, tem dois elementos do equilíbrio das emoções. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber qual a intensidade das emoções, o que está precisando mexer no volume, e eu preciso olhar para o meu comportamento.
como eu estou canalizando as minhas emoções. Que tipo de hábito minhas emoções estão gerando na minha vida. Aí eu tenho que atuar no comportamento. Preciso atuar nos meus hábitos. Atuar na maneira como eu expresso a emoção. Então eu vou aprendendo que eu experimento raiva, a raiva dura 1 minuto, 1 minuto, porque despeja adrenalina, cortisol na corrente sanguínea e aquilo faz efeito por 1 minuto. Então, quando você está com raiva, vai ao banheiro, faz alguma coisa, espera 1 minuto. Aí seu organismo vai voltar para a homeostase, para o equilíbrio. Seu batimento cardíaco vai normalizar, sua pressão sanguínea, o suor da pele, a condutância elétrica, os níveis de cortisol, os níveis de adrenalina e noradrenalina, que é o neurotransmissor. Aí você se acalma. Bom, aí está na hora de você falar, está na hora de você agir. A gente vai aprendendo vamos dizer, essas técnicas de equilíbrio emocional. Saber a hora certa de falar, saber a hora certa de agir. Quando você está debaixo de uma intensa emoção, não é a hora de decidir nada. Não, geralmente não é a hora de falar nada. E geralmente não é a hora de fazer algo. Espera. Espera a poeira baixar. Espera as coisas voltarem para uma regularidade. Basicamente, essas são as estratégias, falando assim de um modo bem amplo. Tem alguns exercícios aí que nós estamos colocando na nossa apostila para serem preenchidos, para que a gente possa monitorar isso. Então, espero que você confira aí o PDF e aproveite alguns desses exercícios. Eles são muito interessantes, eles são muito úteis. Mas, basicamente, era isso que eu tinha a dizer sobre equilíbrio das emoções. Intensidade e direção. Intensidade e direção. Ou intensidade e comportamento.